Um jovem negro de 19 anos foi ridicularizado em uma aula de jiu-jitsu e em 14 segundos recebeu sua faixa preta. Não aceitamos pessoas como você aqui. A voz do instrutor Sean Reynolds cortou o ar como uma navalha, causando um silêncio mortal sobre a Academia de Artes Marciais de Elite. Este não é lugar para quem não pode pagar o uniforme adequado ou não tem disciplina para entender a tradição. Todos os olhares se voltaram para Jamal Williams, o jovem negro de 19 anos parado na entrada do dojo, ainda vestindo calça de moletom e uma camiseta simples em vez do kimono oficial. Seu corpo alto e magro tremia levemente, não de medo, mas de uma raiva controlada que poucos notavam. Paguei a inscrição e a mensalidade integralmente, senhor, disse Jamal com firmeza, surpreendentemente calmo para alguém que estava sendo humilhado publicamente. Ainda não consegui comprar o kimono, mas estou disposto a aprender como todos os outros aqui. Reynolds, um ex-competidor regional com mais ego do que habilidade, aproximou-se de Jamal com um sorriso irônico. Aos 38 anos, ele mantinha seu físico intimidador e seu status de sensei com uma rigidez que beirava a tirania. Você acha que pode entrar na academia mais prestigiada da cidade sem respeitar nossas regras? Perguntou ele, olhando Jamal de cima a baixo. Este não é um projeto social para tirar crianças das ruas. É uma arte marcial com séculos de tradição. Risadas nervosas ecoaram entre alguns alunos. Outros desviaram o olhar, incomodados com a cena. Posso comprar o kimono até a próxima aula, ofereceu Jamal sem recuar. Trabalhei como entregador por 3 meses para pagar a matrícula aqui. Reynolds cruzou os braços sobre o peito. Não, se trata apenas de roupas, garoto. Trata-se de respeito, disciplina, tradição, coisas que você claramente não entende. Ele se virou para a turma, composta em sua maioria por alunos brancos de classe alta. Turma, hoje vamos demonstrar por que a seleção é importante neste esporte. Uma lição sobre quem pertence e quem não pertence ao mundo do jiu-jitsu. Com um gesto rápido, Reynolds agarrou o braço de Jamal. Venha para o tatame. Vamos mostrar a todos por que não aceitamos qualquer um aqui. O coração de Jamal disparou, mas seu rosto permaneceu impassível enquanto era praticamente arrastado para o centro do dojo. Os alunos formaram um círculo ao redor deles, alguns filmando com seus celulares, ansiosos pelo espetáculo de humilhação que estava prestes a acontecer. Ataque-me, ordenou Reynolds, assumindo uma postura defensiva. Mostre-me o que você sabe. Prefiro aprender primeiro, respondeu Sensei Jamal, ciente da armadilha. Vocês não estão aqui para aprender. Vocês estão aqui para servir de exemplo. Reynolds avançou, aplicando uma chave de braço que derrubou Jamal no chão com um baque. É por isso que não aceitamos qualquer um aqui, declarou ele ao círculo de alunos, segurando Jamal. Principalmente garotos que acham que assistir a alguns vídeos no YouTube os torna lutadores. Mais risadas, mais altas desta vez. Reynolds aumentou a pressão na articulação de Jamal, causando dor visível. Talvez você devesse tentar algo mais adequado às suas habilidades, continuou, finalmente soltando-o. Basquete, talvez, ou hip-hop. O que ninguém notou quando Jamal se levantou lentamente foi o pequeno objeto de metal que escorregou de dentro de sua camiseta. Um conjunto de etiquetas de identificação militar que ele rapidamente escondeu novamente. Posso tentar de novo, sensei? Perguntou Jamal, com a voz estranhamente controlada para alguém que acabara de ser humilhado. Reynolds franziu a testa, visivelmente irritado por não ter conseguido apaziguar o espírito do garoto. Se você insiste em desperdiçar seu dinheiro e nosso tempo... Jessica Chan, uma respeitada faixa roxa da academia, observava a cena com crescente desconforto. Ao contrário dos outros, ela notou algo nos olhos de Jamal. Não submissão ou vergonha, mas uma paciência calculada que parecia completamente fora de lugar. Naquela noite, enquanto limpava os tatames como Reynolds havia ordenado,
Uma punição extra para o novato? Jamal tocou as etiquetas de identificação escondidas contra o peito. Ninguém na academia poderia imaginar que o garoto do YouTube havia crescido sob a tutela de Marcus Williams, seu tio, um campeão nacional de jiu-jitsu que havia desistido das competições para servir no exército, o mesmo homem que treinara Jamal em segredo desde os 5 anos, ensinando-lhe não apenas técnicas, mas também a arte da paciência estratégica. Enquanto esfregava o tatame, Jamal sorriu para si mesmo. Era um sorriso que não pertencia a alguém que acabara de ser humilhado, mas sim a alguém que estava exatamente onde ele planejava estar. Se você está sentindo aquela mistura de raiva e curiosidade para ver como a situação vai se desenrolar, não esqueça de se inscrever no canal. Afinal, às vezes o maior poder está em ser completamente subestimado, e o que vem a seguir nesta história mostrará exatamente o porquê. Nas semanas seguintes, Reynolds transformou a vida de Jamal na Elite Martial Arts Academy em um inferno meticulosamente planejado, limpando banheiros, lavando kimonos suados, organizando equipamentos, tudo antes mesmo de pisar no tatame. Disciplina, dizia Reynolds com um sorriso torto, enquanto observava Jamal esfregar o chão do vestiário. Quando você aprender isso, talvez possamos conversar sobre técnica. Durante as aulas, Jamal raramente participava dos treinos práticos. Quando participava, era apenas para servir de saco de pancadas nas dolorosas demonstrações de Reynolds. Você entende como fazer isso? Perguntava Reynolds após jogar Jamal violentamente no chão. É assim que neutralizamos oponentes maiores e sem técnica. Por trás de sua aparente submissão, porém, Jamal absorvia cada movimento, cada técnica, cada pequeno detalhe. Nas raras ocasiões em que pôde participar de treinos em dupla, demonstrou uma intuição incomum que chamou a atenção dos mais observadores. Você já treinou antes, não é? Perguntou Marcus Kim, faixa azul, após notar como Jamal ajustava instintivamente seu centro de gravidade. Assisti a muitos vídeos, respondeu Jamal com um sorriso reservado. A mesma desculpa que ele sempre usava. Foi Jessica Chun quem finalmente o abordou depois de uma aula particularmente brutal. Encontre-me no café da esquina em 10 minutos, sussurrou ela. Preciso falar com você. Longe dos olhares da academia, Jéssica foi direto ao ponto. Qual é o seu jogo, Jamal? Ninguém aguenta o que você está passando sem um motivo. Não. Sei do que você está falando, só estou tentando aprender, disse ele. Jéssica o interrompeu. Já vi Reynolds destruir caras muito mais durões. Eles desistem em uma semana. Você está aqui há quase um mês e, além disso, hesitou. Esconde deliberadamente o que sabe. Jamal suspirou, reconhecendo em Jéssica algo que seu tio sempre mencionava. Às vezes é preciso confiar em alguém para vencer batalhas impossíveis. Meu tio foi campeão nacional antes de entrar para as forças especiais, revelou finalmente. Ele me treinou desde criança. Reynolds treinou com seu tio quando eram jovens, disse Jéssica. Quando seu tio ganhou o campeonato nacional, Reynolds espalhou boatos de que ele usava esteroides. A investigação provou que era mentira, mas o estrago já estava feito. Então isso é sobre vingança. É uma questão de justiça, corrigiu Jamal. Reynolds destruiu a reputação do meu tio por inveja. Agora ele comanda uma academia onde humilha pessoas que considera inferiores. Não estou aqui para derrotá-lo. Estou aqui para expô-lo. Na academia, Reynolds planejava sua próxima humilhação. O campeonato aberto regional estava chegando e, para se divertir, inscreveu Jamal na categoria iniciante. Williams, anunciou. Durante o treino, você representará a academia no torneio regional do mês que vem, na categoria iniciante, é claro. Murmúrios de surpresa percorreram o dojo. Jamal apenas assentiu. Obrigado pela oportunidade, sensei. Não me agradeça ainda. Reynolds riu. Você provavelmente será nocauteado no primeiro round, mas será uma boa lição para você entender o seu lugar.
O que Reynolds não sabia era que 3 noites por semana, Jamal treinava em um pequeno porão na zona sul da cidade. O espaço pertencia a Carlos Mendes, ex-companheiro de equipe do tio de Jamal e atual instrutor de uma academia comunitária. Jéssica havia procurado Carlos por sugestão de Jamal. Ele precisa aprimorar suas habilidades sem levantar suspeitas, explicou Jéssica, e precisa de um treinador que entenda a situação. Carlos, que tinha suas próprias histórias sobre Reynolds, aceitou imediatamente. Marcos era como um irmão para mim. Se o sobrinho dele tivesse metade do seu talento, Reynolds está prestes a receber uma lição que nunca esquecerá. Em sessões secretas de treinamento, Jamal finalmente mostrou seu verdadeiro potencial. Sua técnica, aprimorada por anos de treinamento com um campeão, impressionou até Carlos. Seu tio te ensinou bem, observou ele. Mas Reynolds estará preparado para alguém com habilidades básicas. Precisamos que você pareça um iniciante com lampejos ocasionais de talento natural. À medida que o torneio se aproximava, Reynolds intensificou seu treinamento para Jamal, basicamente usando-o como parceiro para demonstrações cada vez mais dolorosas. Naquela noite, após o fechamento do dojo, Reynolds recebeu um e-mail do comitê organizador confirmando uma mudança. Em uma das categorias devido a um erro administrativo, um competidor havia sido inscrito incorretamente. Reynolds franziu a testa ao ler o nome: Jamal Williams. Seu desdém inicial se transformou em confusão à medida que ele continuava lendo. De acordo com a lista atualizada, Jamal não competiria na categoria iniciante. Um anexo com seu histórico competitivo indicava a experiência anterior que o qualificava para uma categoria avançada. Impossível, murmurou Reynolds, abrindo o anexo. Lá estava um histórico de competições regionais sob o nome Jamal Williams, incluindo 3 primeiros lugares em torneios juniores. Enquanto isso, em seu pequeno apartamento, Jamal olhava fixamente para a foto emoldurada do tio na parede. Ao lado, cuidadosamente pendurado, estava o kimono que Marcos usara em seu último campeonato, um item que Jamal nunca usara, guardando-o para o momento certo. Está quase na hora, sussurrou, para a fotografia, tocando as etiquetas de identificação em volta do pescoço. A verdade que estava prestes a emergir era que a vingança mais gratificante não consiste em derrotar um oponente, mas em forçá-lo a encarar seu próprio reflexo no mundo que construiu para si. O dia do campeonato aberto regional amanheceu, com uma energia quase elétrica. A Academia de Artes Marciais de Elite chegou em grupo, todos uniformizados com kimonos impecáveis, exceto Jamal, que chegou separadamente, carregando uma mochila surrada. Reynolds o interceptou imediatamente. Que diabos é esse negócio de registro de categoria avançada? Você falsificou documentos? Eu não falsifiquei nada, sensei, respondeu Jamal calmamente. Só enviei meu registro verdadeiro. Você não tem ficha. Reynolds quase cuspiu. Você é patético no tatame. Jéssica se aproximou. Sua categoria de peso será informada para confirmação no vestiário. Jamal tirou o kimono cuidadosamente dobrado que pertencera ao tio. As cores estavam um pouco desbotadas pelo tempo, mas ainda trazia o discreto emblema do antigo time de Marcos, o mesmo onde Reynolds e Marcos treinaram juntos. As placas de identificação militar estavam colocadas em seu peito, visíveis. Desta vez, um anúncio ecoou pelos alto-falantes. Devido a uma situação excepcional, a primeira luta será entre Sean Reynolds, da Elite Martial Arts Academy, e Jamal Williams, também da Elite Martial Arts Academy. Reynolds saiu da sala dos organizadores furioso. Ele tentou protestar contra a mudança, mas o comitê foi inflexível. O que você fez? Perguntou ele ao encontrar Jamal perto do tatame. Que tipo de truque sujo é esse? Nada de brincadeiras, sensei. Apenas justiça poética. A multidão
Se reuniu em volta do tapete central, intrigada com a tensão visível entre os dois competidores da mesma academia. O árbitro chamou os dois para o centro. Reynolds curvou-se rigidamente, com os olhos fixos em Jamal, que retribuiu o gesto com uma reverência precisa, quase militar. O árbitro deu o sinal para o início e a luta começou. Reynolds avançou imediatamente, tentando estabelecer o domínio. Para a surpresa de todos, Jamal não recuou. Em um movimento tão fluido que parecia ensaiado, ele se esquivou do agarrão, criou um desequilíbrio perfeito e executou um arremesso impressionante que derrubou Reynolds no chão com um baque audível. Antes que Reynolds pudesse se recuperar, Jamal já estava em posição, isolando o braço do instrutor em uma chave de articulação executada com precisão cirúrgica. O rosto de Reynolds se contorceu ao perceber que estava completamente dominado. 14 segundos. Esse foi o tempo total desde o início da luta até Reynolds bater no chão em sinal de rendição. 14 segundos para desmantelar anos de arrogância. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O árbitro, atordoado, levou 1 segundo a mais para levantar o braço de Jamal e declará-lo vencedor. Técnica perfeita. Murmurou alguém na plateia. Igual a Marcus Williams no Campeonato Nacional de 2010. Reynolds se levantou tremendo. Que sorte! Murmurou. Não foi sorte, respondeu Reynolds. Foi pura técnica que Marcus ensinou ao sobrinho durante anos. Carlos Mendes se aproximou do tatame. Seu tio não tinha... Sim, interrompeu Carlos envergonhado. E você sabia disso, assim como sabia que os boatos que espalhou sobre esteroides destruíram injustamente a reputação dele. Jéssica deu um passo à frente, segurando um tablet. Acho que isso vai refrescar sua memória, sensei. Ela virou a tela para que todos pudessem ver um vídeo mostrando um Reynolds mais jovem acusando Marcus Williams de usar substâncias proibidas. O presidente da federação estadual que assistia à competição cruzou os braços. Reynolds, isso é uma violação grave do Código de Ética. Solicito sua presença imediata em uma audiência disciplinar. A multidão agora filmava tudo com seus celulares. Entre eles, vários ex-alunos de Reynolds, que haviam desistido após receberem tratamento semelhante ao de Jamal. Os vídeos de vocês humilhando os novos alunos estão circulando nas redes sociais há semanas, continuou Jéssica. Jamal nos deu a oportunidade de juntar tudo em um caso consistente. Isso vai muito além de uma audiência disciplinar, disse o presidente. Estamos falando da suspensão imediata da sua licença de instrutor. Reynolds viu sua reputação ruir em tempo real. Anos cultivando uma imagem de autoridade reduzida a pó em minutos, com câmeras capturando cada segundo de sua humilhação. Jamal, por outro lado, manteve a mesma compostura que demonstrava, desde o primeiro dia. O verdadeiro espírito do jiu-jitsu nunca foi dominar os outros, disse ele. Trata-se de superar nossos próprios demônios, nossas próprias limitações. Enquanto Reynolds se afastava derrotado, Jamal permaneceu no centro do tatame, com as placas de identificação do tio brilhando sob as luzes. Ele não era mais o jovem discriminado e humilhado, mas a personificação de uma lição poderosa. A verdadeira força nunca vem da intimidação, mas do caráter que se revela quando ninguém mais acredita em você. Nas semanas seguintes ao torneio, a comunidade das artes marciais foi transformada pelo que ficou conhecido como os 14 segundos. Vídeos da luta e do confronto subsequente viralizaram, acumulando milhões de visualizações e gerando intensos debates sobre ética no ensino de artes marciais. Reynolds enfrentou o colapso total de sua carreira. A federação não apenas suspendeu sua licença, como também abriu uma investigação sobre anos de práticas abusivas na Elite Martial Arts Academy. Ex-alunos, encorajados pelo exemplo de Jamal, apresentaram seus próprios relatos de intimidação e discriminação. O império que Reynolds havia construído com base na arrogância e no preconceito ruiu em semanas. A academia de elite tentou
se distanciar do escândalo, removendo Reynolds de todos os cargos oficiais e oferecendo desculpas públicas aos alunos afetados. Para muitos, no entanto, o dano já estava feito. Várias filiais fecharam e a academia original foi renomeada em uma tentativa de escapar da associação com o caso. Quanto a Jamal, ele recusou ofertas de instrutores renomados que, de repente, viram potencial no jovem lutador. Não estou interessado em fama, explicou ele quando abordado por uma prestigiosa equipe competitiva. Meu objetivo nunca foi sobre troféus. Em vez disso, Jamal aceitou a oferta de Carlos para ajudá-lo a expandir seu programa comunitário na Southside. Com sua nova visibilidade, eles garantiram financiamento para transformar o porão em uma academia completa, oferecendo aulas gratuitas para jovens de comunidades carentes. Honrar o legado do meu tio significa abrir portas para pessoas que normalmente seriam excluídas, explicou Jamal em uma entrevista à revista de artes marciais Martial Spirit. Meu tio acreditava que o jiu-jitsu não é sobre derrotar oponentes, mas sobre superar limitações, especialmente aquelas impostas por outros. A parceria com Jessica também floresceu. Depois de deixar a Elite Academy, ela concluiu seu curso de fisioterapia e desenvolveu um programa dedicado a atletas lesionados que se integrou perfeitamente ao trabalho de Jamal. O que vi naquele primeiro dia, quando Reynolds o humilhou, foi algo raro, confessou Jessica durante a inauguração da nova academia. Não foi apenas técnica ou compostura, foi a compreensão de que a paciência estratégica sempre vence a força bruta. 6 meses após o incidente, Jamal recebeu oficialmente sua faixa preta em uma cerimônia conduzida por Carlos e outros mestres respeitados que haviam treinado com seu tio. Ele a amarrou sobre o mesmo kimono desbotado que pertencera a Marcus. Algumas pessoas acham que as faixas determinam o valor, disse Jamal após a cerimônia. Mas meu tio me ensinou que o verdadeiro valor está em como você reage quando ninguém acredita em você. O reconhecimento mais surpreendente veio inesperadamente, em uma tarde chuvosa. Reynolds apareceu na entrada da nova academia, mais magro, com olheiras profundas, parecendo uma sombra do homem arrogante que fora. Jamal o encontrou sozinho em seu escritório. Eu poderia ter processado você, disse Reynolds após um longo silêncio. Por falsificação de documentos, conspiração, difamação. Você poderia. Eu poderia ter feito isso. Jamal concordou. Calmamente. Mas não teria sido convincente diante de todas as evidências que reunimos sobre seu comportamento ao longo dos anos. Reynolds assentiu, derrotado. Perdi tudo. Minha academia, minha reputação, até minha família está se afastando. Você perdeu essas coisas por suas próprias ações, respondeu Jamal sem crueldade na voz. Não por causa do que fizemos. Após outro silêncio tenso, Reynolds finalmente disse o que viera dizer. Seu tio era melhor do que eu. Ele sempre foi. Jamal interrompeu gentilmente. Sinto muito pelo que fiz a ele e a você. Jamal estudou o homem à sua frente. Não era um monstro, apenas alguém cujo ego e insegurança haviam envenenado seu caráter ao longo dos anos. Aceito suas desculpas, disse Jamal. O que você vai fazer agora? Não sei. Ninguém vai me contratar. Ninguém quer ser associado a mim. Jamal pensou por um momento. Temos um programa para veteranos com TEPT que começa no mês que vem. Precisamos de voluntários para ajudar com a logística. Não é ensino. É só organizar os equipamentos. Montar o espaço. Reynolds olhou para ele, incrédulo. Por que você me ofereceria isso? Porque meu tio acreditava que todos merecem uma segunda chance, mas ela tem que ser conquistada, não dada. Poucos meses depois, a nova academia, agora chamada Williams Community Dojo, comemorou seu primeiro aniversário com uma festa de portas abertas para a comunidade.
Entre os participantes estavam crianças da vizinhança que nunca teriam condições de pagar as aulas na elite, veteranos em recuperação e até mesmo alguns ex-alunos de Reynolds, que encontraram um novo lar lá. No fundo do salão, quase sem ser notado, Reynolds ajudava discretamente, organizando equipamentos e guiando visitantes. O caminho para a redenção seria longo, mas ele havia dado o primeiro passo. Naquela noite, depois que todos foram embora, Jamal ficou sozinho no tapete, segurando as etiquetas de identificação do tio. Ele pensou em como uma humilhação pública havia se tornado o catalisador para algo muito maior do que a simples vingança. Sua vitória não estava nos 14 segundos que levou para derrotar Reynolds, mas nos incontáveis momentos desde então, quando cada novo aluno descobriu que pertencia àquele lugar, independentemente de sua origem ou aparência. O verdadeiro poder, Jamal costumava dizer aos seus alunos, não é quanto tempo leva para derrotar alguém, mas quanto tempo você está disposto a esperar, treinar e se preparar para o momento certo. A história de Jamal Williams não era apenas sobre um jovem negro que surpreendeu um instrutor preconceituoso. Era sobre como momentos de injustiça podem ser transformados em oportunidades para mudanças sistêmicas. Enquanto alguns lutavam por troféus e reconhecimento, Jamal lutava por algo muito mais valioso. Um futuro onde ninguém seria julgado pela cor da pele ou pela aparência do kimono, mas pela integridade do caráter e pela pureza da técnica.